Saúde a igreja com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom sábado à igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde em nome de Jesus. Permita-me de forma rápida falar umas coisinhas antes de entrarmos no sermão, por favor. Vieram à frente aqui os anciões do próximo ano. Confere quem foi escolhido para ser ancião. Tem mais? Estão lá fora, né? Os anciões. Quero só falar uma coisinha para vocês que foram escolhidos como anciões. Eu também fui chamado para ser ancião. Primeira coisa é que o chamado está além das nossas capacitações. Entendamos isso. Não fomos chamados por causa de uma faculdade que possuímos, por causa dos conhecimentos adquiridos. Vai já dar microfonia. Nós somos chamados porque Deus quer usar-nos. E quando fala sobre alguém sendo usado por Deus, eu vou falar aqui de uma pessoa. Agora observe quem era essa pessoa, como era a situação dela. Era uma pessoa que sofria de gota, tinha depressão, cuidou de uma esposa acamada durante 26 anos, cuja esposa tinha reumatismo, inflamação nos rins, uma doença degenerativa e crônica. E apesar de ter uma saúde frágil, essa pessoa, observe os números, batizou 14.692 pessoas, pregou mais de 3.653 sermões e escreveu 135 livros. Aí eu pergunto, qual a nossa desculpa para não fazer um bom trabalho em 2022? Na vida nós só temos ou resultados ou desculpas. A nós, que fomos escolhidos como líderes, Deus espera resultados e não desculpas. Essa pessoa que eu falei é Charles Spurgeon. Não sei quantos já ouviram falar dele. Então, queridos, vamos liderar bem a igreja, mas principalmente vamos ser bem liderados por Cristo. Bom sábado à igreja, novamente, agora sim. Eu normalmente pergunto que horas termina o culto, não repare, a garganta está ruim. Hoje não vou perguntar, mas prometo que não passo de 30 minutos, já ia dizer 3 horas, mas já é demais. Não passa de 30 minutos o sermão. Toda vez que alguém me chama para fazer sermão, me vem aquela coisa na cabeça, o que pregar, o que falar, toda vez é isso. E eu fico passeando pelas histórias bíblicas. Pensei em falar aqui sobre a parábola do bom samaritano, pensei em falar sobre a parábola do semeador, mas por mais que eu olhasse textos que ainda não trabalhei junto aqui com a igreja, hoje eu vou novamente falar de um texto que eu já trabalhei com a igreja. Por quê? Não sei. Eu não tenho que escolher o sermão. Eu tenho apenas que pedir que Deus me use para fazer o sermão. Então, abramos nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 13. Livro de Lucas, capítulo 13. Já acharam? Quem achou diz o quê? Não, eu já disse isso aqui. Quem achou diz achei. Amém, a gente diz no final de oração. Tá certo? Querido Deus e Pai, ao abrir a Tua palavra, humildemente pedimos que o nosso eu fique calado e apenas Teu Espírito Santo fale a cada um de nós.
Dá-nos sabedoria dos céus, discernimento, compreensão e a disposição necessária para vivermos a Tua palavra. Nós oramos agradecidos em Jesus. Amém. Lucas 13:10 diz o que sobre Jesus Cristo? E ensinava no sábado, aonde? Em uma sinagoga. O que é sinagoga? É o que nós chamamos aqui de igreja. Quando eu vim para cá hoje, a gente vê o movimento na cidade, mas comércios abertos, pessoas indo para os seus serviços. E eu não pude deixar de comparar os nossos dias com a história de hoje que nós começamos já a ler. Diferente de hoje, ali em Israel, naquela época, o sábado realmente era um dia diferenciado. Nós não olhávamos naquela época movimento de comércio. Imagina você morar em uma localidade onde todos santificam o dia de sábado. Então o comércio era fechado. As pessoas que nós olharíamos andando pelas ruas, todas elas, praticamente todas, estavam indo em direção à sinagoga. Deveria ser uma coisa maravilhosa. Um dia onde você não iria se preocupar com escola, com faculdade, com trabalho, com os problemas. É um dia diferenciado. E naquela manhã de sábado, uma sinagoga teve o privilégio de receber o próprio Filho de Deus. Você consegue imaginar isso? Você consegue ter assim uma ideia, um vislumbre de você chegar na igreja e estar à frente falando, porque Jesus Cristo estava fazendo o quê? O que é que diz o texto? Ele estava ensinando, ou seja, era Ele quem estava falando. Agora imagine você, eu chegando na igreja e estando à frente de Jesus Cristo. Você consegue imaginar como é que seria? Você tem ideia? Na sua opinião, se fosse Jesus pregando, como é que você acha que seria o sermão? Será se seria impactante? Sim ou não? Será se seria uma coisa gostosa de se ouvir? Sim ou não? Será se realmente seria algo maravilhoso aos nossos ouvidos? Sim ou não? Vocês todos que responderam sim, deixa eu dizer uma coisa. Talvez fosse. Como assim, Estélio? Jesus não sabe pregar a palavra de Deus? Não, não é isso. Por que eu estou dizendo talvez? Eu aprendi que a mensagem, para ser impactante, maravilhosa, para ela ser agradável, não depende tanto do mensageiro, mas depende do ouvido e do coração onde ela vai cair. Sabiam disso? Vou só dar um exemplo. Não precisa a gente ir lá ler, mas no livro de Marcos, capítulo 6, o verso 1 ao 5, Jesus Cristo estava em sua terra natal, em um dia de sábado também, e também estava pregando na sinagoga. Mas a despeito de tudo isso, se nós formos lá olhar, nós vamos ver que as pessoas não receberam bem a mensagem. Começaram a entrar em questionamentos. Quem é este para estar falando isto? Não é este o filho de José e de Maria? E não estão aqui conosco seus irmãos e suas irmãs? Ou seja, fecharam seus corações para a mensagem do próprio Filho de Deus falando. E aí eu pergunto, será se nós não estamos também muitas vezes fechando o nosso coração para a palavra de Deus? Por que eu estou dizendo isso? É porque nós, na escola sabatina, nós falamos sobre acepção de pessoas, lembram? Quem estava aqui sabe disso. E infelizmente nós estamos fazendo isso.
criando essa acepção de pessoas. E agora eu falo sobre a acepção de pregadores, de mensageiros. Vou dar aqui só um exemplo. Imaginem que hoje aqui pregando não fosse o irmão Estélio Ronald, não fosse. Fosse pastor Bulhon. Como é que essa igreja estaria? Como? Lotada. Agora anuncia aí nas igrejas por aí que o irmão Estélio Ronald vai pregar aqui. Vai ficar lotada? Estão entendendo a diferença? Porque nos tornamos seguidores de homens e não da mensagem. Imagina que fosse anunciado nas igrejas que hoje estariam cantando, já não é pregando, Arautos do Rei. Como é que a igreja estaria hoje? Mas hoje nosso irmão Elton, cadê? Se anunciar aí nas igrejas, vai ficar lotado, irmão Elton? Vai não, né? Se falaram que era eu que vinha pregar, e era esvaziar. Que misericórdia. A garganta está horrível. Vocês estão entendendo? Infelizmente estamos fazendo isso. Estamos pensando mais no mensageiro do que na mensagem. E temos que entender que o importante não é quem prega, o importante é a mensagem. Ah, mas aí alguém pode dizer assim, não, mas fulano de tal, o irmão tal, ele prega legal. Já o outro irmão, menos conhecimento, a pregação dele é aquele sermão espada. Vocês sabem qual é o sermão espada? Sermão espada é aquele que é longo e chato. Queridos, eu aprendi uma coisa. Depois de 31 anos frequentando a igreja, eu aprendi que eu não posso vir para a igreja sem contudo sair daqui, sem ter aprendido nem que seja uma verdade, nem que seja uma mensagem boa. Eu não posso sair daqui vazio. Até aquela pessoa, o mensageiro que, digamos assim, o que tem menos conhecimento, se ele vai pregar, ele usa ou não usa a Bíblia? Usa. Então, se ele falou coisa que você não concorda, que não está mesmo de acordo, pelo menos preste atenção no que ele leu. Eu costumo dizer que quando eu venho para a igreja, eu tenho de fazer de conta que estou indo para uma padaria. Creio que todos vocês andam em padaria, né? Quem aqui vai para uma padaria e sai de mãos vazias? Tem alguém? Se sair de mãos vazias, sai de estômago cheio, porque foi lá lanchar ou almoçar. As padarias hoje não tem isso? Mas sempre que vamos para uma padaria, nós saímos com alguma coisa. É a mesma coisa quando eu venho para a igreja. Eu não posso entrar aqui de um jeito e sair do mesmo jeito. Eu tenho que aproveitar algo. Eu tenho que aproveitar nem que seja um verso que o mensageiro trouxe. Então entendamos isso. Mesmo que fosse Jesus Cristo ensinando aqui na frente, a mensagem só ia ter valor se o meu coração estivesse aberto para receber a mensagem. Mas o texto ele continua. E ele começa agora a falar de uma mulher. Verso 11. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia quanto tempo? Ela tinha um espírito de enfermidade há quanto tempo? E se eu disser para vocês que ela só tinha um espírito de enfermidade há um dia, vocês acreditam? Sim ou não? Hã? Mas Estélio, aí está dizendo 18 anos, sim, mas ela só tinha espírito de enfermidade há um dia. Como entender isso? Eu vou aqui dar um exemplo. Só um instante, me dá seu celular. Para a irmã me dar o celular, ela precisa ter, confere. Se você não tem, você não me dá. Confere. Se eu pedir para você, minha irmã Helena, me dê o seu dia de ontem, você tem para me dar?
Não tem. Então você só tem um dia de hoje, confere. Está registrado que a mulher tinha um espírito de enfermidade há 18 anos. Isto foi apenas para que a gente entenda o tempo que ela carregava a enfermidade. Mas de enfermidade mesmo, de problemas, de lutas, de dificuldades, nós só temos um dia. Lembra o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 6? Basta a cada dia o seu mal. Não foi assim que ele disse? Nós temos uma mania de carregar do passado nossos problemas, trazer nossas angústias, e por isso muitos de nós temos vivido em depressão, porque trazemos mágoas do passado, quando na verdade o passado já não existe. Quando ontem acabou, todos os problemas e lutas de ontem acabaram. Ah, mas a doença que eu tinha ontem eu tenho hoje. Então você só tem hoje, porque o ontem acabou. Eu aprendi que vivendo assim, a vida fica mais leve. Eu não preciso carregar em meus ombros problemas e lutas do passado. Se alguém te magoou ontem, esquece, porque hoje é um novo dia. Se alguém te feriu ontem, esquece, porque hoje é um novo dia. Quantos casamentos não são desfeitos? Porque temos essa mania chata de ficar lembrando do passado. Ah, mas naquele dia tu fez assim, e aponta o dedo acusando. Naquele dia você foi desse jeito. Você me chamou disso, daquilo outro. Naquele dia. Eu fiz um trato com a minha esposa lá em casa. Isso tudo vem com o tempo, com experiência. Eu digo, olha, a partir de hoje, não é mais admissível aqui em casa uma discussão pelo que já passou. Quem vive de passado é museu. Eu não trabalho no museu, não sou historiador. Para que eu vou querer trazer o passado para os dias de hoje? A vez anterior que ela quis usar o passado, nós estávamos andando na rua lá da igreja, e ela foi querer dizer naquele dia, eu digo, opa, espera aí, você vai querer trazer coisas daquele dia? Eu tenho um bocado de coisas daquele dia sobre você. Vamos discutir agora? Aí parando. Vocês estão entendendo? Não tem porquê nós carregarmos coisas do passado para o presente e assim estragar o nosso futuro. Temos que aprender a viver o dia a dia. Lembra na oração do Pai Nosso? Que foi que Cristo disse? O pão nosso de quê? De cada dia. Deus trabalha com você e comigo a cada dia. Então nós temos que aprender a viver a cada dia o seu mal. Como vocês sabem, tive câncer. E toda manhã, quando passei pelo tratamento, toda manhã eu amanhecia com desejo de desistir, porque o tratamento maltratava demais, machucava demais, a garganta não aguentava, mas graças a Deus, cada dia eu ia. Sabe por quê? Porque cada dia era o primeiro dia que eu estava indo. Ah, mas estava machucado de ontem. Não importa, hoje é a primeira vez que eu estou indo. E assim foi possível encerrar 35 sessões de radioterapia. E ainda brincava com isso, que quando eu ia dizer que eu estava passando por radioterapia, eu sempre pegava um rádio e botava na garganta. Aí por que o rádio na garganta? Porque é radioterapia. Ainda aproveitava para brincar. A vida fica mais leve, fica mais suave, fica mais gostosa de se viver. O outro detalhe sobre esta mulher, e agora eu vou pegar os 38 anos, os 18 anos. Apesar de 38 anos com enfermidade, aonde era que ela estava? Em qual local? Gente, não estão lendo o texto? Se Jesus estava na sinagoga, onde é que ela estava, essa mulher? Na sinagoga, é óbvio, é lógico. 38 anos com problema de saúde
E aonde era que ela estava? Na igreja, na sinagoga. E aí eu aprendi uma coisa, que quando eu não quero vir para a igreja, eu invento desculpas. Tem aquelas pessoas hoje em dia que acham que não precisa ir para a igreja. Essa mulher dá um tapa na cara dessas pessoas, porque mesmo com enfermidade ela ia. E aí eu e você, eu vou fazer uma pergunta simples. Eu creio que estejam quase todos aqui de férias. No sábado de noite a igreja fica com esse tanto de membros? Sim ou não? Desculpe, na quarta-feira de noite. Sim ou não? Não, né? Ah, mas tem aqueles que estão trabalhando, sai tarde do trabalho. Realmente, é verdade. E no domingo de noite, a igreja fica com esse tanto de membros que tem hoje? Por quê? Será que não estamos inventando desculpas demais para não vir para a igreja? Essa mulher, ela dá um tapa na cara, sem levantar a mão, porque tinha todos os motivos para não ir, mas estava indo. Como falei há pouco para os líderes, na vida ou nós temos resultados ou desculpas. Aí a pergunta que eu faço, e eu e você, agora já não é mais para a liderança, agora é para a igreja como um todo, eu e você, o que temos vivido, os resultados ou as desculpas? Estão entendendo? Ah, não quero ir para a igreja. Só uma perguntinha simples. E o que isso tem a ver? Será que temos que fazer só aquilo que queremos? Paulo disse certa vez assim: o que eu faço, eu não quero, e o que eu quero, eu não faço. Estão entendendo? Não quero ir para a igreja, mas vem. Simples assim. Aí interessante, aí vai questão, por exemplo, aqui, entre esposa e esposa, não é para brigar, mas não brigam, não é para discutir, mas não discutem. Filhos em relação aos pais, não é para desobedecer, mas infelizmente não desobedecem. Estão entendendo? O problema é que quando é algo para nos agradar, a gente inventa desculpas. Mas nós precisamos entender que nós precisamos de resultados. E esta mulher, diz o texto, o detalhe, que apesar de estar tanto tempo com esse problema de saúde, diz que ela não podia endireitar-se. Infelizmente, irmãos e irmãs, temos que ter uma coisa aqui na mente. Infelizmente, tem problemas que nós vamos passar, que não há o que nós fazermos. É aquele momento que a gente chega e vê que chegou em nosso limite, saiu de nossas forças o resolver a situação. E aí o que fazer? Lamentar-se? Ficar murmurando? Reclamando? Será se isso vai ajudar? Por favor, Lamentações 3:26. Vou pedir para um desbravador ler. Lamentações, é depois de Jeremias. Ora lá, velocidade bíblica. 3:26. Depois de Isaías, Jeremias, Lamentações. Opa, já achei uma. 3:26. Espera aí que eu vou levar o microfone aí. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Obrigado, minha irmã. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em quê? Em silêncio. Mas infelizmente parece que a gente não entende, e a gente fica reclamando, se lamentando, questionando. Aprendamos, meus queridos, que quando chegar os nossos limites, precisamos ficar em silêncio, para que possamos ouvir a voz de Deus. Lembra o Salmos 46:10, que diz? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus se apresenta no silêncio quando nós nos calamos. Porque enquanto meu coração estiver cheio de questionamentos, cheio de porquês,
cheio de angústias. Como é que Deus entra em casa que está cheia? Não dá. E esta mulher estava em silêncio, tão em silêncio, que observe, verso 12. E, vendo a Jesus, chamou-a a si. Queridos, vocês viram algum problema nesse verso aqui? Jesus viu a mulher. Vocês sabem como é que era a divisão da sinagoga? Sabe como é que era? Quem era que ficava na frente? Quem? A primazia era ocupada primeiro pelos homens mais importantes, aquele da alta sociedade, certo? Depois mais homens, mas lá no final é que ficavam as mulheres. Mas como ela tinha uma enfermidade, ela ficava no fundo do fundão, ok? E Jesus a chamou. Pergunto para vocês: houve algum problema, ou haveria algum problema em Jesus chamar essa mulher, sim ou não? Hã? Imagine aqui, por exemplo, a irmã Rita está lá no final. Aí eu disse assim: irmã Rita, é só exemplo, irmã Rita. Eu digo: irmã Rita, venha cá, por favor. Pergunto: vocês achariam isso estranho? Seria algo anormal, assombroso, sim ou não? Claro que não. A irmã Rita já veio aqui quantas vezes para frente? Só que nessa cultura, nessa época, chamar uma mulher para frente e enferma era totalmente fora de sentido, fora de cogitação. Em outras palavras, Jesus Cristo chamou a mulher para fazer algo que era impossível. Primeiro detalhe: a mulher tinha que estar atenta à voz de Cristo para ouvir o chamado que ele fez. Nesta manhã eu pergunto: estamos atentos para ouvir o chamado de Deus? Estamos com os ouvidos abertos para ouvir Deus chamando: vem meu filho, vem minha filha? Segundo detalhe: estamos com os ouvidos abertos, mas também com o coração aberto para entender que o chamado de Cristo muitas vezes é para nós andarmos no impossível? Ou será que só queremos andar naquilo que é possível? Terceiro ponto: quando Cristo chamou aquela mulher, podem ter certeza, todo mundo se virou para olhar para trás. Eu me lembro do meu casamento, tremia mais do que vara verde, nervoso, e aquela sensação, nervosismo mesmo, e eu não queria passar esse nervosismo para os irmãos. Mas na hora que começa a marcha nupcial, toda a igreja faz o quê? Se levanta e olha para onde? Lá para a entrada. Eu digo: agora é minha vez. Trazer um pouco de alívio. Eu imagino quando Cristo chamou aquela mulher, todo mundo se virou para olhar. E se ela fosse querer não os resultados, mas viver a desculpas, o que ela poderia dizer? Senhor, não posso ir. Não me é permitido ir para aí, Senhor. Olha aí, ó, está todo mundo me olhando, Senhor. Eu tenho vergonha. Ela era encurvada, tá? Eu tenho vergonha, eu sou doente, não me é permitido. Ela não podia inventar 1.001 desculpas, mas ela ensinou, pelo menos para mim, espero que para você, que quem quer resultados na vida, não escolhe, não inventa desculpas. Quem quer resultados na vida, não vive as desculpas. E diz que ela foi até Jesus. O tempo passou, eu vou ter que encerrar. E diz que ela foi até Jesus. Jesus então toca nela e diz: mulher, estás livre do teu mal. Será se hoje esse toque de Jesus ainda funciona? Será se hoje esse toque de Jesus ainda transforma? Eu quero concluir contando uma história. Eu estava em casa, estava já deitado na cama, mas a esposa, e olhando no grupo do WhatsApp, um grupo de pessoas de várias partes do país, e um pedido em especial me chamou a atenção, porque o irmão estava pedindo
É o irmão Valmir, lá de São Luís. Ele estava pedindo oração, porque ele estava acamado, provavelmente com hérnia de disco, e ele estava sentindo uma dor que ele falou que nunca tinha existido igual, sentido igual. E aquele pedido de socorro eu quase que senti em mim. Eu rapidamente me levantei da cama e mandei a mensagem: meu irmão, eu posso telefonar para você? Ele pode. Telefonei. E ele me falou o que aconteceu. Tinha saído de casa, mas a família foram lanchar e ele, num movimento brusco, deu jeito na coluna. Ele disse que o negócio foi tão cruel que do jeito que ele deu esse movimento, lá mesmo ele ficou parado. Não tinha como se mexer de tanta dor que ele disse que nunca tinha sentido. Ficou imóvel. Até para voltar para casa ia ser um problema, porque ele estava de carro, mas só ele na casa quem dirige. Nem a esposa, nem as filhas dirigem. Depois de um bom tempo ali, com muito esforço conseguiu voltar para casa, mas estava acamado. Não conseguia se levantar para praticamente nada. Então perguntei se ele conhecia sobre o toque restaurador de Jesus. Vocês já ouviram falar nesse toque restaurador? Só curiosidade. Eu digo, eu vou lhe falar o que é esse toque restaurador de Jesus. Certa vez Pedro puxou a espada e cortou a orelha do servo de Malco. Aí Jesus vai, pega a orelha do chão. Não tinha água para fazer asepsia, não tinha álcool, não tinha nada. Não tinha agulha nem linha para costurar, não tinha nada. Mas tinha ali o Criador. E ele, com seu toque restaurador, pega então aquela orelha, toca, e o milagre acontece. A orelha volta para o lugar. E falando desse toque restaurador, perguntei: meu irmão Valmir, você crê que se eu orar agora, esse toque restaurador de Jesus vai tocar na sua coluna e você vai ficar curado? E ele rapidamente disse: eu creio. Eu amo esse tipo de resposta. Eu sou detalhista, eu gosto de avaliar até o momento que a pessoa leva para responder. Porque quando uma pessoa não crê no que vai falar, normalmente ela demora a responder. É tipo, é sua esposa? É tipo assim, se eu perguntar para ela: você ama seu esposo? Se ela titubear, é um mau sinal. É um mau sinal. Se ela pensar, levantar os olhos assim para cima, ela está pensando na resposta que deve dar. E provavelmente vai responder para agradar quem perguntou. Ela não vai ter o sentimento de fato. E o irmão Valmir, ele disse: eu creio, prontamente. E a partir desse momento que ele disse: eu creio, então eu já sabia que ele já estava curado. Mas mesmo assim nós fomos orar. E vou confessar para vocês, na oração eu pude ver, o termo é esse, ver, mas ver aqui dentro. Eu vi a mão de Cristo passando pela coluna do irmão Valmir. E aquele toque restaurador estava acontecendo exatamente naquele momento. O irmão Valmir depois me mandou um áudio. Ele disse que estava na cama na hora. E ele disse que também sentiu isso. E imediatamente ficou curado. Ele foi chamado para andar no impossível. Não chamado por mim, mas Deus me usou para isso. E porque ele creu, o milagre aconteceu. Assim como esta mulher da história. Nesta manhã eu pergunto para você: qual é o teu impossível? O que é aquilo que está acontecendo que talvez, assim como esta mulher, chegou no ponto de você dizer assim: já não tenho o que fazer? Talvez já tenha chegado no ponto de dizer: eu não tenho mais forças,
já não tenho nenhum vigor. E aí eu me lembro de Isaías 40, 29, falando sobre Deus, sobre a ação dele em nossa vida, que ele diz assim, que Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Então, se nessa manhã você estivesse se sentindo assim, até impotente diante do problema, acredite, apenas espere e creia, porque o momento de Deus agir vai ser exatamente quando nós chegarmos ao nosso limite. Porque Deus, ele tem essa característica. Muitas vezes ele vai aos limites para poder mostrar o poder dele, a ação dele. Lembram de Abraão, quando foi sacrificar o seu filho? Ele caminhou por 3 dias e Deus em silêncio. Subiu o Monte Carmelo e Deus em silêncio. Preparou o altar e Deus em silêncio. Seu filho se deitou e Deus em silêncio. Até que finalmente Abraão levanta o cutelo. Aí Deus fala. No limite. No último instante. Mas ainda assim Deus age. E eu não sei se você já está no seu limite, se você acha que chegou no último instante, mas eu sei de uma coisa, que Deus ainda tem o mesmo poder para agir na tua vida e na minha vida, porque Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E se você está precisando do impossível de Deus em sua vida, eu vou pedir que nosso irmão Elton venha louvar a Deus. E se você estiver precisando desse impossível, enquanto Deus vai ser louvado, eu peço que você se coloque em pé. Não porque eu estou falando, mas coloque-se em pé atendendo ao chamado de Deus, para andar sobre aquilo que hoje você considera impossível. Para que assim, ao se levantar, o toque de Deus aconteça na tua vida e na minha vida. E o milagre já seja uma realidade hoje. Se a igreja quiser cantar e me ajudar, pode ajudar, tá bom? Aquele todo que desejar cantar e continuar comigo, louve e cante. Não preciso que tu venhas à minha casa, só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me Jesus, te peço agora, me cura, Senhor, eu creio, me cura, Senhor.
Barra o curador. Me levanta, Senhor, eu sei que tu podes. Pode o quê? Podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus. Eu creio, me cura, Senhor. Em Jesus te peço agora, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado e engrandecido. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelo estudo da Tua Palavra. E Teus filhos e filhas se colocarem em pé diante de Ti, Pai, dizendo que sim, nós cremos no Teu poder sobre nossa vida. E sim, Pai, nós aceitamos o Teu chamado para andar sobre o impossível. Então, que o Teu milagre, Pai, seja uma realidade em nossa vida. Que o Teu poder a cada dia seja manifestado sobre cada um de nós e sobre cada família que é representada. Então, somente, Pai, pedimos paciência, perseverança e, principalmente, ajuda-nos, Pai, a termos comunhão contigo, para que, assim sendo, Pai, continuemos firmes e fortes rumo à Canaã celestial. Agora que vamos para os nossos lares, leva-nos em paz, protege-nos, dá-nos um restante de sábado feliz. Oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigado à igreja, que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus.